Sejam bem-vindos a todos, para o episódio número 14 do podcast Segurança Online, com a presença hoje no nosso podcast do deputado Fraga, que tem uma história de 5 mandatos em defesa da segurança pública no Congresso Nacional. Deputado, nós inauguramos o podcast com a sua presença e hoje voltamos, requisitamos o senhor, porque nós estamos ultrapassando tempos difíceis na segurança pública como um todo, no Brasil todo. A gente hoje está vendo a inversão total de valores, o judiciário dificultando cada vez mais a atividade do Estado na contenção da criminalidade e colocando em risco os profissionais do próprio Estado que fazem o cumprimento do Pacto Social. E no caso do Distrito Federal, nós temos um momento complicado onde a nossa saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar está complicadíssima. Nós temos um estado de abandono do Estado para com seus profissionais e hoje nós temos uma notícia aí que o senhor até protagonizou, ficou sabendo, já alertou todo mundo, da questão do veto do auxílio moradia. Então hoje nós estamos tristes pela questão geral, política e da questão de segurança, e mais por essa atitude um pouco sem propósito do veto do artigo que foi acordado lá na Câmara com o senhor e o líder do governo no Congresso e a bancada do próprio partido do governo, e hoje a gente está tendo essa notícia. Muito obrigado por o senhor ter dedicado o seu tempo para vir aqui conversar conosco, e o senhor está à vontade aí para fazer suas considerações iniciais. Bom, Wellington, eu queria agradecer essa oportunidade, dizer que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que a gente não sabe qual é a verdadeira intenção do governo da esquerda, do PT, quando a gente sabe que está havendo uma espécie de perseguição para com os policiais e bombeiros militares. Digo perseguição porque todo mundo sabe que os PMs e os bombeiros votaram maciçamente no Bolsonaro. E isso deve trazer um pouco de mágoa e revanchismo ao governo do PT. Porque, veja bem, o dinheiro do qual o auxílio moradia seria pago é do Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional já tem aquele recurso que é destinado à segurança pública e, secundariamente, saúde e educação. Mas o recurso do fundo é para a segurança pública. Portanto, achamos assim muito estranho o que é essa intenção do governo federal. Se o governador do Distrito Federal está de acordo, está tudo certo, o que é que o governo federal tem que se meter na despesa que vai ser custeada, bancada pelo Fundo Constitucional? E já está alocado e foi votado pelo Congresso. Exatamente, então não faz sentido, deve ter algo por trás disso que a gente não sabe e não conseguiu identificar. Me recordo que na votação eu procurei o líder do governo, conversei com o líder do governo e ficou acertado que passaria o auxílio moradia. Não conseguimos, inclusive eu queria mexer naquela questão do dependente, né? Em virtude da posição do governo, eu não mexi e ele falou, é melhor não mexer para não ter veto. Resultado, nós ficamos quietos e, no entanto, agora estão anunciando a expectativa de um veto. É muito ruim, porque eu acho que isso pode desencadear a velha Operação Tartaruga, e isso pode complicar o GDF. Eu queria também que o governador Ibanez entrasse no circuito. Era importante o governador Ibanez procurar o Lula e dizer, olha, vai vetar para o quê? Esse dinheiro já está previsto, tal. Vai haver redução salarial. Vai haver redução salarial, enfim. Mas, né, vamos aguardar para ver.
E outra coisa, com relação a outro assunto muito grave que você falou, é a questão da saúde. Nós temos uma instalação física, um hospital, vamos dizer assim, muito bom em instalação, mas nós não temos mão de obra. Equipamento. Nós não temos equipamento, nós não temos a mão de obra, né? Então, no meu entender, a gente tem que sentar com o comando da Polícia Militar e o governo do Distrito Federal e pensar numa PPP, pensar num plano empresarial, pensar em que alguém assuma as instalações físicas e coloque um hospital para nós. Então, tudo isso a gente realmente está esperando do governo, né? Não pode continuar do jeito que está. A saúde uma porcaria, a saúde, vamos dizer assim, deixando todos os policiais e bombeiros militares e seus dependentes numa situação difícil, haver navios, né? E hoje é aquela história, só tem realmente condições e um pouco de paz aquele policial que paga um plano de saúde particular. Muito caro. Que é muito caro, nós sabemos disso. Então, se já existe isso, eu acho que tem que sentar numa mesa e chegarmos a uma conclusão, o que é bom para a corporação, para a gente não poder ficar assistindo aquele hospital que eu chamo de um elefante branco, né? Um hospital com uma instalação maravilhosa e que não funciona. Funcionou só para a Covid pela Secretaria de Segurança. Usou a Secretaria. Usou e entregou sem nada. Sem nada e sem desfazer as alterações que a Secretaria promoveu para poder ocupar. Wellington, você é do meu tempo de corporação. É impressionante como é que a corporação aceita as migalhas do governo. Quando se trata de fazer um quartel do Corpo de Bombeiro, eles têm uma planta lá e dizem, o quartel é esse aqui. O Corpo de Bombeiro não ocupa qualquer espaço como a Polícia Militar ocupa. O que não presta, dão para a Polícia Militar. E a Polícia Militar não cria vergonha na cara e não diz assim, não, isso aí não está dentro dos nossos padrões, não. Então isso vem acontecendo ao longo de muitos anos e que eu esperava que fosse ter uma mudança de comportamento dos integrantes da corporação. Eu não quero aqui fazer crítica aos coronéis, mas a culpa é deles. A culpa é de quem tem o comando sobre a corporação que aceita qualquer coisa. Então, essa questão do hospital, queriam tomar o hospital. Queriam tomar. Aí houve realmente uma manifestação e pararam com isso. Pararam, mas demitiram a comandante na época. Foi, é verdade. Porque não aceitou, não aceitou. Né? É verdade, tem isso também. Então, outros comandantes tinham que entrar e ter o mesmo pensamento, né? Então, exonera. O que vai assumir, mantém o pensamento. Isso é unidade de pensamento, isso é espírito de corpo, coisa que hoje, infelizmente, não tem. Deputado, eu me lembro na Constituinte, o senhor participou disso, e na revisão constitucional, o senhor comandou a revisão, na questão da segurança, junto com o Lupion, Jobim, Bono, aquele grupo todo, Carlos Melles, aquele menino lá do café, lá do patrocínio. O Silas Brasileiro. Pessoal de São Paulo, aquele que era que defendia os aposentados, que morreu. Arnaldo Faria de Sá. Então, naquela época, havia toda uma disposição, tanto na época da Assembleia Nacional Constituinte, quanto na época da revisão, sim, garantir a cidadania para os policiais militares e bombeiros militares, assegurar o direito de voto, quer dizer, se conseguiu atingir a plena cidadania dos profissionais de segurança pública. Hoje, nós estamos tendo um retrocesso dentro daquilo que o pessoal chama de redemocratização do Brasil. Então, a redemocratização está retirando a cidadania dos policiais militares. Dentro, eu só posso entender como uma revanche, como o senhor bem falou aqui agora no começo. Como é que o senhor está vendo essa sede de revanchismo que está acontecendo contra as polícias militares? Porque não existe reação, né? Não existe reação nenhuma por parte da corporação.
Então eu acho que não estou aqui pregando a indisciplina, não. Mas a gente tem que entender que aqueles que têm o poder de gerir a corporação têm que se posicionar, tem que ter posição, dizer, olha, aqui é uma instituição, né? Nós precisamos ser respeitados. O tempo todo é um desrespeito para com a corporação. Na época da pandemia, quem foram os únicos profissionais que trabalharam? Segurança. Segurança pública. E os médicos. Né? E os médicos. Então, veja quantos policiais nós perdemos na época da pandemia. Eu era presidente da SO, só na SO foram mais de 140. E eu me recordo que eu tive que vir às redes sociais e exigir que o governador, que tinha anunciado que ia vacinar primeiro os presos, para depois vacinar os policiais militares. Nós fizemos um vídeo, fizemos algumas manifestações e aí vacinaram os policiais militares com muita dificuldade. Isso tudo é lamentável, né? A gente tem que entender que tem alguma coisa errada com relação a isso. Isso está gerando uma instabilidade. Acabei de ver aqui, cheguei um pouco mais cedo, estava ali aguardando, e estava vendo aqui um vídeo no WhatsApp, uma ocorrência, acho que é embaixo ali da rodovia, não, em São Paulo, um cidadão ameaçando o outro com armamento, a policial vendo não fez nada. Com medo. Com medo. Com medo. Eu vi um vídeo esses dias que é mais grave ainda. Um cara com uma faca correndo atrás do policial e o policial armado dando volta e o cara correndo. Quer dizer, aonde isso vai acontecer nos Estados Unidos que o cara não leva um tiro na mesma hora? Agora, tudo isso é por pressão pela mídia tendenciosa que coloca na reportagem ou dá a manchete dizendo policial atira em homem com faca. Não diz que estava sendo ameaçado de morte, né? E por aí vai. Então são tantos os vídeos que a gente vê de policiais tendo que pedir reforço. Hoje, Wellington, um policial não pode trabalhar mais em dupla, não. Sozinho nem pensar. Porque a população, em virtude do não cumprimento da lei e em virtude da frouxidão das leis, hoje você dá uma voz de prisão, as pessoas se sentem no direito de reunir outros transeuntes ali, outras enfrentar pessoas, a polícia. E enfrentar a polícia. E enfrenta porque não tem consequência. Eu sou autor da lei que tornou crime hediondo o assassinato de policiais e parentes de até terceiro grau. Imaginávamos com isso que fosse frear os homicídios de policiais. Não freou. Mas por que não freou? Porque hoje o cara, quando mata alguém, ele sabe que não vai ficar no presídio mais do que 5, 6 anos. Então, enquanto não houver dureza na aplicação da lei, e eu sempre defendi o cumprimento integral da pena, não precisa dar pena de 200 anos, não. Se você der uma pena de 20 anos, tem que cumprir os 20 anos. Ou não, hoje em dia, ninguém mais tem medo de ser preso. Essa é a grande verdade. Na minha adolescência... o exemplo está aí. A reincidência altíssima. E eu digo que nós estamos enxugando gelo. Porque o homem que hoje está preso e daqui a uns dias vai para a rua, certamente ele volta para o presídio. Já volta viciado, já volta com outros conhecimentos. PhD em criminalidade. E o Estado, lento, como sempre, burocrático, e está deixando o crime organizado se avançar. Há um tempo atrás, lendo um livro sobre um debate de estudantes na Universidade Americana, eu acho que é Yale, onde tinha um professor, Scruton, que é o pai o ideólogo da direita americana moderna. Perguntaram a ele qual a diferença, um aluno brasileiro, do motivo e a diferença da América ter se desenvolvido e se tornado a maior potência econômica e militar do mundo, e o Brasil está ainda no terceiro mundo. E ele falou:
A diferença é que aqui existe justiça. Não podemos falar que o Brasil está mergulhado na corrupção e no ativismo do Poder Judiciário. Hoje não se fala mais ou não se valoriza mais uma peça de uma petição feita com inteligência pelos advogados. Hoje o que vale é o conhecimento do advogado com o juiz. São os embargos auriculares. Isso está acabando com o país. E o garantismo judiciário, né? Isso está acabando com o nosso país. A justiça preserva mais os direitos do criminoso do que do agente do Estado. Veja as audiências de custódia. Não é uma lei, é uma resolução. Então, eu acho que o Congresso está tão covarde, está tão medroso, que é o STJ, o STF que legisla. É o STJ que legisla. É o TSE que legisla. E o Congresso Nacional está parado, está ali caladinho. Eu acho que é a quantidade de rabo preso que tem lá dentro do Congresso. E eu não vou mexer com o judiciário não, senão eles vão julgar o meu processo. Só pode ser isso, não tem outra explicativa, não tem outra explicação. Então a gente fica triste com isso, porque vê que muitos se acovardam, outros até não, mas a maioria se acovarda. Eu fico aqui pensando, ou me referindo a outro vídeo seu também, sobre essa questão da visita da esposa do traficante Tio Patinhas. Do PCC lá do Amazonas. Isso. Recebido pela alta cúpula do Ministério da Justiça. E nós, se o senhor quiser uma audiência... Não consegue. Não consegue? Não consegue. E o criminoso consegue. Eu acabo de entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República pedindo que haja uma investigação. Tem que haver uma investigação. O secretário lá assumiu a culpa, não, foi erro meu. Conversa fiada. Aquilo veio ordem de cima. Então nós temos que, é bem provável que haja mais uma convocação do ministro Flávio Dino para ele explicar isso. Ele tem que explicar. E aí eu lhe pergunto, será que não tem relação? Não, talvez não seja por isso que ele entrou no Complexo da Maré sem segurança, sem nada, sozinho, né? Eu acho que as pessoas têm que entender, e aí o judiciário tem que entender, que tem que tomar uma atitude, porque senão o Brasil vai escambar para um rumo muito perigoso. É muito perigoso. Onde as pessoas a mulher, justiça se fosse esposa do bandido, só esposa do bandido, eu até não condenaria a audiência pública, né? Da facção. Mas ela foi condenada. Ela também está condenada. Ela está condenada a 10 anos de prisão. Está respondendo em liberdade. Está respondendo em liberdade. Por isso que eu acho que está errado. Agora, o fato de ser esposa, né, do traficante, eu até não levo muito em consideração, porque ela devia, se ela não tivesse condenação, ela estaria lutando ali para tentar salvar o marido, alguma coisa assim. É válido. É válido. Agora não, ela é condenada. É condenada e teve essa benevolência toda. E tem uma outra mulher que também todo mundo sabe, Jaciara, não sei, Jacira, eu acho que é Jacira, que todo mundo sabe que pertence à facção criminosa. Então, um governo que está nitidamente ligado ao crime organizado. Quando a gente via imagens na época da campanha, Lula com um bonezinho lá da CLX, CX, sei lá que diabo era, aquilo mostrava um certo entrosamento. E a prova que há um entrosamento a comemoração. É a comemoração nos presídios quando o Lula ganhou a eleição. Então, né, é esse tipo de voto que fez com que a esquerda voltasse ao poder, e se a gente não tomar cuidado e não abrir os olhos, a gente pode entrar, eu não digo se tornar uma Venezuela, que o povo brasileiro já aprendeu que se for às ruas, a coisa muda. Deputado, o Brasil é um país, às vezes, em certos pontos, abençoado por Deus. Porque é um país tão espoliado,
tão dilapidado no seu patrimônio e aí continua um país tão rico, roubado. E hoje, agora, a gente está detendo um recorde. Nós temos hoje a nossa primeira multinacional do crime. Eu estava lendo um noticiário lá da TV portuguesa. Já existem presos no sistema penal português 1.000 faccionados do PCC. Nossa Senhora. A gente fala crime organizado, é porque eles estão organizados mesmo. Você vê que nós temos informações que o crime organizado mobiliza 1 bilhão por ano. Então, né? Isso é o que a gente sabe, fora sim, que a gente sabe. Então, eu acho que as autoridades têm que seguir o dinheiro, tem que começar a O Moro já falava isso, tem que correr atrás de dinheiro. Manos limpas. É isso aí. Então, é asfixiar o crime organizado com a falta do dinheiro. Mas não. Hoje você prende uma aeronave com drogas e tal, com dinheiro, para você... manda devolver. Manda devolver. O helicóptero manda devolver. E por aí vai, quer dizer, quando na verdade existe projetos, ou até eu acho que é lei, que essas armas apreendidas, carros, aviões, tem que ir para a polícia. Mas é uma dificuldade. Tudo que é para a polícia, para as forças de segurança, conta com a má vontade e as dificuldades. E a gente está vendo, eu como espectador atento, como o senhor também, e vários outros, a questão da vida política brasileira e notadamente na segurança, a gente está vendo uma coisa muito complicada. Em função da perda da ação do Estado, capacidade do Estado em administrar o Rio de Janeiro, se criou uma GLO com a Marinha Aeronáutica. Uma GLO fake, né? E aí criou uma GLO que aquilo está previsto na lei. Já é atribuição da Marinha e da Aeronáutica. Mas o interessante é que o assessor do ministro, que foi para a reunião do ministro da Justiça, se indispôs com um comandante militar da Marinha que não estava muito satisfeito porque não tinha atribuição, não tinha dotação orçamentária, não tinha nada, e foi demitido da comissão. Colocaram o outro. Então a gente está vendo que existe não só uma perseguição, mas uma má vontade explícita. Sim. Essa GLO era mais para criar um fato positivo, mas quando a gente vai ver a GLO, vê que é uma redundância do que já está previsto na lei, e pode ter certeza que é para futuramente liberar recursos para as Forças Armadas. Pode ter certeza que é isso. E a outra questão é a seguinte, uma das instituições que trabalha muito sério, essa daí eu entendo que trabalha, é a Receita Federal. Ficou de fora. Ficou de fora. Ficou de fora, Quer dizer, quem fiscaliza todo o tráfico nos aeroportos... Quem pega, a grande quantidade de drogas apreendida pela Receita Federal não poderia ser ignorada como foi pelo Ministério da Justiça. Então é um ministério que não trabalha em prol do país, e a cada dia que passa o Flávio Dino faz uma lambança. A cada dia que passa. Isso está ficando ruim porque o brasileiro está chegando à conclusão que o crime está compensando. Claro. A gente vê, aconteceu agora, o mundo está vendo a guerra lá do Estado de Israel com o grupo terrorista Hamas, lá em Gaza, na Palestina. Invadiu, tripudiou, matou, estuprou, assou bebês, botou no forno, degolou com enxada, tirou... Eu participei da reunião onde o embaixador convocou os deputados e mostrou 45 minutos de filme, de vídeos. Sai dali vomitando. Eu tinha deputada do meu lado que a mulher começou a chorar. Cenas assim,
absurdas. Cena, tem uma em especial que eles chegaram, eles invadiram 6 horas da manhã, as pessoas estavam de cueca, as mulheres de calcinha, o cara de pijama. Então tem uma cena que mostra um pai tentando salvar os 2 filhos de 10, 11 anos de idade. Levam para um canto assim lá externo, que é tipo um banheiro do lado de fora da casa. Aí ele leva os 2 meninos e fica lá escondido. Pois bem, o terrorista canalha jogou uma granada. Aí o pai pulou em cima da granada e explodiu. E salvou os 2 meninos. Mas o pai e a criança chorando, meu pai, meu pai, meu pai, né? É uma cena assim que chocou a todos nós. E aí, esses canalhas da esquerda não reconhecem o Hamas como um grupo terrorista. Entendeu? Porque eu quero dizer aqui muito claramente que tem que separar o povo palestino do Hamas. Do terrorismo. Do terrorismo. Tanto do Hezbollah quanto do Hamas. Sim, então tem que separar isso. Então as pessoas, quando vê o que o Israel está fazendo, bombardeando e tal, os terroristas prendem nos prédios os civis e não deixam eles saírem. Agora mesmo, os canalhas estavam escondidos dentro do hospital, no subsolo do hospital. Quer dizer, eles usam os civis como escudo. São um bando de covardes que por que não enfrenta o exército de Israel? Né? Enfrenta. E o exército de Israel, eu lhe digo com toda certeza, só vai parar quando exterminar todo o grupo do Hamas. Porque agora ficou uma questão de segurança, no meu entendimento, não é nem só do Estado de Israel, é de toda a civilização ocidental. Porque hoje nós temos um Estado muçulmano, que é o Irã, patrocinando o terrorismo a nível mundial. Quer dizer, Boko Haram, Houthis lá no Iêmen, Hezbollah, Líbano, Hamas, quer dizer, então existe um Estado, e esse Estado agora foi designado para o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então eu vejo que a ONU se perverteu na sua finalidade, se perdeu na sua missão e está a serviço ideológico. Sem comentários, né? E isso está trazendo uma percepção na população mundial de complicação séria. O triste é que você vê uma guerra nunca é boa, né? Mas você vê que ninguém fala mais da guerra da Ucrânia. Ninguém fala mais. Só fala agora de Israel lá na Palestina. É porque é triste, viu? É triste, então... E agora... E prenderam células do Hezbollah aqui no Brasil. Então é isso que eu queria falar, que o senhor ia exatamente falar isso. Houve um comunicado do Serviço de Inteligência de Israel, o Mossad, para o governo brasileiro, para a Polícia Federal, alertando sobre esse fato, esse episódio. A Polícia Federal toma as providências, vai e prende o pessoal. O governo federal, ao invés de agradecer a colaboração internacional, criticou. Isso mostra. Isso é conivência. E hoje, o presidente do Brasil, quando foi receber os palestinos que foram resgatados, chegaram hoje no Brasil, hoje foi o Salam Aleikum lá que o presidente fez, chamou Israel de Estado terrorista. Quer dizer, colocou Israel no mesmo patamar do terrorista do Hamas. Quer dizer, isso fica patente de que lado o governo brasileiro está situado no âmbito nacional. E eu não posso esquecer, e você está esquecendo, de uma denúncia que foi feita por um jornalista bem conhecido, da Jovem Pan, em que disse que dessas pessoas que estavam querendo sair da faixa de Gaza, tinha terrorista infiltrado lá no meio, né? E essa notícia foi dada e não foi desmentida. Mas foi abafada. E foi abafado, exatamente. E foi abafado. Então, são tempos difíceis, Deputado, isso me deixa preocupado, porque
é todo um circunstanciamento de fatos e acontecimentos que fazem o cidadão descrer do próprio Estado. E aí, quando isso acontece... A gente está caminhando para a desordem e está querendo, ao invés da gente patrocinar a ordem, a gente está querendo importar o terrorismo. É o caminho para a desobediência civil. Pronto, é isso que eu queria dizer. A gente está caminhando para um cenário mais ou menos... Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Por que que o governo do PT é tão insistente em desarmar o cidadão de bem? Por quê? Porque o povo desarmado... Povo submisso. Povo submisso. Então, e a sanha do PT é contra exatamente aqueles que têm armas legalizadas, que ao comprar uma arma deixa o CPF, deixa o endereço... É fiscalizado quantas comprou, quantas gastou. Você conhece alguma ação ou alguma política do governo do PT para combater o armamento do PCC, do Comando Vermelho? Não existe. Não existe. Aí agora, uma forma de asfixiar o comprador, eles pegaram um imposto da arma, 100%. Que era de 29%, passou para 55% de IPI. Dobrou, 100% de aumento. E da munição também teve uma lapada. Quer dizer, isso tudo é para impedir, né, que o cidadão compre sua arma para defender sua propriedade e sua família. Eles colocam na cabeça que o cara quer arma é para cometer crime. Não, quem quer arma para cometer crime é o bandido. É exatamente aquele que o governo não demonstra ter nenhuma capacidade de reação. Eu fico estarrecido quando eu vejo aqueles vídeos, os caras com fuzil na mão, metralhadora, caramba. Andando livremente. E uma coisa também, que eles estão se organizando tanto, que você vê que a gente tinha um crime organizado e só falava no Rio de Janeiro e São Paulo. Agora o Brasil todo já está no Rio Grande do Norte, já está em Pernambuco, na Amazônia, e está se expandindo. E quando o Brasil, aqui em Brasília, aí quando o governo brasileiro acordar, nós já estamos dominados. E aí é muito triste. Eu fico preocupado, porque eu fico mais triste quando eu vejo a anomia do Estado. Quer dizer, como o senhor falou, a passividade do Congresso, a inversão da ótica do judiciário, que era para agir na defesa do pacto social, das leis, da Constituição, e do governo, do executivo, nos 3 níveis, ao invés de defender o cidadão, defende o crime. Então a gente está caminhando... Porque faz parte do crime. É a única explicação. Se o governo defende o criminoso, é porque é criminoso. Não faz sentido, né? Nós estamos tendo casos assim... que deixa o brasileiro, vamos dizer assim, sem esperança. Você tem uma ministra que diz que a expressão buraco negro é racista. Racista. Expressão científica. Buraco negro é racista. Mas é a mesma que pegou um avião da FAB e foi lá pro jogo, assistir o jogo do Flamengo. Do Flamengo. E a sua assessora ainda pronunciando palavras, vamos dizer assim, injuriosas contra os torcedores lá do São Paulo, se eu não me engano. Então, é um governo que não tem realmente rumo. Foi o que eu disse esses dias na tribuna. O governo do PT é sem noção, sem planejamento, sem vergonha, sem educação, não tem nada. É um governo sem, né? Então, vamos ver até onde isso vai dar. Eu acho o seguinte, quando se fala em impeachment do presidente e tal, eu acho que há muito exagero. Agora, não se esqueça de uma coisa. O presidente é impeachado quando a economia vai mal. E a economia no Brasil está indo mal, né? Bota não é um rombo chamado Fernando Haddad para ser ministro da Economia. É brincadeira. Tinha um superávit de 50 bilhões, já está em 150 bilhões negativo. Negativo. Isso é importante dizer calmamente.
Bolsonaro deixou um governo com 53 bilhões de superávit. O governo do Lula, em 9 meses, 10 meses, o déficit já está em 153 bilhões. Então isso mostra a capacidade de um e a incompetência do outro. Eu fico procurando alguma razão, alguma justificativa plausível, lógica, para essa sanha dos partidos de esquerda em cima do dinheiro público. E eu vejo todo um trabalho organizado junto com setores do judiciário, tentando acabar com o direito de propriedade. Agora, para se fazer uma reintegração de posse, a polícia não pode fazer, tem que criar uma comissão. Isso por um ato monocrático de um ministro. Então, a gente vê tudo isso organizadamente. Nós tivemos, Wellington, recentemente, nós fizemos um movimento na Câmara de obstrução. Nós tivemos a ideia de reunir todos os presidentes das frentes parlamentares. Eu me lembro. Você lembra disso? E a gente começou a fazer a obstrução, tá certo? Já que os líderes fazem parte da base do governo e não ia adiantar absolutamente nada. Pois bem, essas coisas vêm andando. Aí nós suspendemos a obstrução quando nós fomos até o presidente do Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco, e pedimos a ele que dê, vamos dizer, cumprimento, dê observância ao artigo 49, se eu não me engano, inciso 11 da Constituição, que fala da competência do Poder Legislativo. Então nós dissemos que não abrimos mão mais de ver a função do Legislativo sendo usurpada pelo Supremo Tribunal Federal e nada acontece. Então ele nos prometeu votar projetos. A PEC, né? A PEC, que inclusive combate essas atitudes, essas ações monocráticas. É um absurdo um juiz só parar o país, um ministro que não foi eleito pelo povo, que foi indicado parar o país. Não, e outra coisa, o plenário vota numa direção e ele monocraticamente vota em outra direção. Outra direção diametralmente oposta àquilo que já foi decidido. Enfrentando, ou seja, dizendo, menosprezando não, mas ignorando a decisão do plenário. Todas as matérias que o Supremo Tribunal Federal estava inventando de legislar, como o caso do aborto, a liberação das drogas, a propriedade privada, o marco temporal, isso tudo foi votado no Congresso Nacional. Foi votado. E eu quero aqui dizer para vocês, seus ouvintes, que o Congresso Nacional tem que ficar atento, porque a missão constitucional do Supremo Tribunal Federal é interpretar se uma lei é inconstitucional ou não. Ele não pode pegar uma lei e alterar essa lei fazendo uma interpretação dele. Não. Olha, esse artigo aqui é inconstitucional? É ou não é? Acabou. É essa a competência do Supremo. Não. Eles estão fazendo legislação, estão legislando. Requer o executivo para tomar atitudes. É verdade, é verdade. Então eles estão se sentindo donos do Brasil e tem que ter uma reviravolta sobre isso. Tem que haver um pensamento. Deputado, eu acho que diante de tudo isso, eu estou conversando com vários parlamentares e a gente vê uma descrença, um desânimo. Isso o senhor também está observando dentro do Congresso? Desanimando não, mas a gente vê que os tempos mudaram, né? A gente vê uma casa, pode assistir a TV Câmara, você não vê mais o plenário cheio, você não vê mais os líderes lá no plenário, aparecem de vez em quando, 1, 2 aí vai e vaza. Então está havendo assim uma mudança de comportamento muito grande dentro da Câmara dos Deputados. E a gente espera, nós não podemos errar, o próximo presidente da Câmara tem que ser uma pessoa
é utópico pedir para ser independente do governo federal. Mas tinha que ser um cara que pelo menos tivesse posições definidas e, né, firmes. E não aceitar esses atropelos que a gente está habituado a ver acontecer. É claro que existe alguns colegas que eu sinto que estão... A pergunta não. O comentário é o seguinte: nossa, a casa está ruim demais. Não tem mais aqueles debates, né? Não tem mais aquela coisa aquela beleza de você ver a discussão das ideias. Vamos discutir e vamos nos degladiar no campo das ideias. Não, mas hoje não, hoje você parte para agressão, pessoal. É proibido? Você expressar seu pensamento hoje é proibido? Hoje é proibido. E ver o que está acontecendo. Deputado, diante desse clima, isso aí é uma pergunta um tanto inusitada aí. O senhor pensa em um novo mandato na Câmara dos Deputados ou o senhor está partindo para outro projeto? Não, claro que eu penso, mas eu antes de pensar no que é que eu vou disputar em 2026, né? Eu prefiro antes ter uma avaliação do meu mandato. Todo mundo sabe que eu já fui o deputado federal mais votado da cidade, 2 vezes o mais votado, e essa última eleição eu caí muito meu número de votos. Caíram muito. É verdade que eu estava 4 anos que eu estava afastado e tal, mas são os números. Eu preciso ver, eu preciso saber se realmente, porque eu nunca perdi uma eleição para deputado federal. As 5 eleições que eu disputei, eu ganhei todas 5. Eu perdi para senador, mesmo assim, com mais de 500 mil de votos. Para mim foi uma grande vitória. E no governo, em 2018, todo mundo sabe o que aconteceu. Eu estava, no mínimo, eu estaria no segundo turno. Não, senhor, naquele dia que deu aquela confusão, o senhor tinha passado o primeiro lugar na pesquisa. Exatamente. Então, eu vou para um debate e tomo conhecimento de uma condenação faltando 4 dias para a eleição. É claro que, diante de um quadro de contra a corrupção e muita coisa, a população, então, né, não... Na mesma hora, eu perdi a eleição ali. Quando eu saí do debate, né, e o mais curioso é que quem fez a acusação já tinha o resultado. E depois eu fui descobrir que o meu advogado era primo do governador Ibanez. Aí a coisa fica difícil. Aí é complicado, né? E um processo que estava parado há 12 anos porque não tinha provas. Aí depois o senhor foi absolvido. Por unanimidade. Por unanimidade. Então, no pleno do tribunal. Exatamente. Então, isso mostra claramente que na política tem uma metodologia que não é a que eu emprego, que é da covardia, né, da compra. Eu confesso a você que fiquei muito triste com aquela... Todo mundo dizia que no mínimo eu estaria no segundo turno. No mínimo. Com certeza. E eu caí de primeiro colocado, caí para sexto. Isso mostra que houve realmente uma artimanha, né, dos meus adversários e me tiraram a eleição. Então, o futuro a Deus pertence. Eu gosto dessa frase. O futuro a Deus pertence. Se eu sentir que a população volta a ter confiança no meu trabalho, aí eu posso disputar uma eleição ou majoritária ou proporcional. Muito bem. A Polícia Militar, do qual nós fazemos parte ainda, somos militares. Sim. Reformados, mas somos. A gente nunca vai deixar de ser. Isso aí não tem jeito. Sim. Pode quem quiser de não gostar, mas a gente nunca vai deixar de ser. É o que eu digo, eu vou morrer coronel. Eu também. Deputado eu estou, então... né? Mas a gente tem hoje uma clara percepção. O senhor voltou para essa legislatura e já foi eleito o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública. O senhor hoje tem uma liderança de mais de 200 parlamentares 292 que compõem essa frente. O senhor hoje é chamado para participar
dos grandes acordos da Câmara, inclusive o acordo com o governo sobre a questão do nosso auxílio moradia, foi o senhor que fez, Sim. junto com o senador Randolfo e a deputada Érica. Sim. Então, Verdade. o senhor que capitaneou. Uhum. E agora, na última votação na Câmara, que queriam dar benefício para uma determinada categoria, o senhor não. É para um ou para todo mundo. Se o que der para um, tem que dar para os outros. Pronto. Então, o senhor está demonstrando a sua capacidade de liderança e a gente conversa com vários parlamentares, inclusive desse pessoal mais novo, Uhum. que está vindo aí com um sangue mais aguerrido. Para citar dois, vamos citar o Nicolas e o Gaia e outros. Tem o André Fernandes, Fernandes. tem o Cabo Gilberto, tem muita gente boa. Tem. Muita E gente boa. A gente vê esse pessoal novo, um respeito quando fala no nome no seu nome, na sua liderança. Então, a gente entende que a sua missão ainda não encerrou. É. Não encerrou. Eu Mas- ajudo naquilo que eu posso. Eu gosto quando eles me procuram para pedir alguma informação ou um conselho, né? E me chamam carinhosamente de decano, né? E realmente eu estou hoje entre os mais antigos daquela casa, né? Então a gente conta nos dedos quem tem mais mandatos. Então, E a gente vê dentro do sistema de segurança pública uma meia-culpa dos policiais militares, dos bombeiros militares, dos policiais que não votaram no senhor. Hoje estão vendo a sua atuação equidistante do corporativismo. Sabe, Wellington, eu divido um pouco dessa opinião. Eu ainda acho que quem me elegeu foram os policiais e bombeiros militares. Eu sei, mas... Esses poucos votos que eu tive, eu acho que esses votos foram concentrados... Por exemplo, quando eu tive 155 mil votos, não foi somente a polícia militar, né? A sociedade... A sociedade votou. Nesse que eu tive pouco voto, eu acho que foi a polícia militar. O pessoal da velha guarda. Agora, é claro que tem muita gente que são imediatistas, que não se convenceram ainda da minha importância, né, no cenário político, preferem apostar em alguém desconhecido. A Polícia Militar, você tem uma ideia, na minha eleição, teve 7 coronéis participando do pleito. Não, mas aquilo ali foi uma estratégia que do usaram governador, né? para esvaziar a sua votação. Exatamente. E mesmo assim, com tudo isso, o único que se elegeu foi o senhor. Pois é. Então, eu acho que a Polícia Militar precisa amadurecer politicamente. Nós temos que entender que a representatividade é muito importante, ainda mais agora que na lei orgânica tiraram o direito do policial, do militar da ativa participar de eleição, de eventos, né, políticos e ser eleito. O da reserva não. O da reserva, o aposentado, ele pode continuar. Ele tem que Mas o da ativa... Tem que sair 2 anos antes para poder ir ser candidato 2 anos depois. Então não adianta os mais, vamos dizer assim, incrédulos, tem que entender que a representatividade é muito importante. Eu não dou conta de resolver todas as, vamos dizer assim, as questões que a PM e o bombeiro desejam. Eu não dou conta. Até mesmo porque tem coisas que eu não gosto de enganar ninguém. Tem coisas que eles pedem para a gente fazer que eu sei que é inconstitucional. O parlamentar não tem competência para apresentar projetos de lei que gere despesa para o Poder Executivo. Já despesa, inclusive, na questão do funcionalismo público, Sim. que é competência privativa do presidente da República. Exatamente. Então, tem algumas limitações que os companheiros aí não entendem, né? Não entendem. Acha que nós temos um poder, quem dera que eu tivesse o poder que eles pensam que tem. O que eu posso dizer é que hoje nós temos uma bancada forte dentro do Congresso Nacional. Tem. Nós somos 18 policiais militares. 18. 14 delegados. Só aí já dá 32, né? Mas aconteceu uma coisa nessa legislatura, para a gente, com o último assunto, uma coisa interessante. A gente via
uma postura antagonista entre policiais militares e policiais civis antigamente. Agora acabou. Nessa legislatura a gente está vendo exatamente o contrário. Exatamente. Agora na aprovação da lei orgânica, tanto na Câmara quanto no Congresso, das duas instituições, da PM e da Polícia Civil, uma interferiu na outra de forma pacífica. Não, isso aqui não pode porque isso aqui é competente. Foi discutido abertamente e saiu as duas leis. Pode não ter sido a lei ideal, mas foi a lei possível. Era o que era possível fazer. Porque o pessoal precisa aprender, o nosso pessoal, que o Congresso é a casa do consenso. Sim, tem que ser. A casa do consenso. Eu inclusive, Wellington, quando eu fiz a direção da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o meu vice-presidente é um delegado. O secretário-geral é uma delegada. Gaúcho, né? É o Marcelo Freitas, que é da Polícia Federal. Eu fiz uma repartição colocando PMs e colocando policiais civis, né, de forma equitativa, equânime, né, para exatamente acabar com esse problema. Então nós não temos mais problemas lá hoje, como tinha antigamente, né, que o que era para beneficiar a Polícia Civil, a PM atrapalhava. O que era para beneficiar a PM, a Civil atrapalhava. Hoje em dia não. Hoje a gente tem conversado de forma muito clara, transparente, e é por isso que a gente conseguiu aprovar as duas leis orgânicas. Vamos agora no encalço da lei orgânica da Polícia Federal. 24 anos, né? Que eu me lembro que o pessoal esqueceu, essa lei era sua. Era minha, eu fui o autor. E aí eu depois passei para um deputado Lupion, você conhece bem, para que eu fosse o relator por conhecer o assunto. Aprovamos e essa lei vem se arrastando, discutindo, 24 anos depois foi aprovada. Então, para aqueles que queriam, não ganhei nada, eu elenquei, está no meu Instagram, são 39 garantias. Seguro de vida que o policial não tem, seguro contra acidente, a obrigação de atendimento médico, psicológico, a assistência jurídica para o policial que entrou em confronto, né, no exercício da profissão. Exatamente, no exercício da profissão. Antes o policial tinha que pagar advogado. Cansamos de fazer vaquinha para poder pagar os advogados. Estão fazendo vaquinha agora para pagar o salário de policiais que estão presos sem ser condenados. Sem ser condenados, exatamente. E, inclusive, não sei se o comandante-geral da polícia vai ouvir, mas é uma estupidez o que fizeram com aquela major. Major Cristiane. Cristiane, que estava fazendo a lixa, organizando a vaquinha, só porque ela estava fardada. Na foto. Na foto. Gente, no vídeo. São coisas que a polícia militar... um procedimento na corregedoria e está sendo indiciado o presidente, que já é reformado, e a major porque estava fardada. É um absurdo isso. E na época da eleição, a gente viu o ex-comandante da polícia, na hora do expediente, com a camisa de um candidato a deputado distrital. Exatamente. Dizer, então é 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Essas coisas, você sabe muito bem, essas interferências no comando da Polícia Militar são nocivas. Você sabe que eu tive a oportunidade de indicar pelo menos uns 5 comandantes gerais. Eu desafio qualquer um deles a vir dizer que eu interferi em qualquer atitude dele. A única coisa que eu pedia era o comando da Ceilândia, que é a minha origem. É o seu xodó. É o meu xodó. Então, nunca interferi, porque eu acho que o comandante-geral tem que ser o comandante-geral. Se não for, está desmoralizado. Está desmoralizado, e não políticos dizendo quem é que tem que ser promovido, e etc. Essa ingerência política agora, atualmente, está acontecendo como nunca aconteceu na história. Isso é quem está causando toda essa celeuma, que todo dia sai uma notícia na mídia, um grupo contra o outro, denunciando um, denunciando o outro, e isso fragiliza a instituição como um todo. Quer dizer, nós que
fomos os amassadores de barro de antigamente, que a gente trabalhava 24 por 24 horas, com aquele 38 queixo duro que era do Exército, que a gente tinha até medo de dar um tiro, com medo do bicho de se desmanchar. É verdade, é verdade. A gente tinha só 17 viaturas por patrulhamento, de rádio patrulhamento, no Distrito Federal todo. É verdade. E a gente trabalhava, deixou essa polícia num caminho que agora a gente vê que se perdeu. Eu acho também. Se triste, perdeu lamentável. por questões de falta de vocação, não sei. Eu acho a ambição. Quando eu achava que o amor à corporação ia aumentar com a academia militar, fez foi piorar. Na época da Constituinte, quando a gente, na época da votação do Estatuto, naquela época que tinha os guerrilheiros, e nós fazíamos parte, eu, Brambila, Monte e tal. E um dos motivos que a gente colocou ali, a questão da academia, também na Constituinte, foi exatamente isso. Unificar, que você era lá foi formado em Minas, outro foi formado lá em Pernambuco, o outro foi formado aqui, mas a gente tinha que ter a realidade do Distrito Federal. E a gente olhou que era uma forma de melhorar a doutrina, unificar a doutrina, que o Nordeste é um jeito, são vários Brasis dentro do mesmo Brasil. É lamentável. E a gente viu que aquilo que parecia ser o caminho certo está se mostrando um caminho ineficiente. Agora, a não questão tem amor do corporativo. Pendor e o amor corporativo está muito ruim. relegando ao segundo plano. É isso aí. Deputado, eu agradeço, nós já estamos com o nosso tempo se exaurindo. Agradeço de coração o seu pronto atendimento ao nosso convite. É uma honra e um prazer estar aqui lhe entrevistando, porque se tem alguém que fala o que pensa e fala aquilo que realmente é a verdade dos fatos, essa pessoa se chama Alberto Fraga. Que os outros têm medo, são mais delicados, mais polidos. O senhor fala logo aquilo que tem que ser e pronto. É isso aí. Responde pelo que fala, mas o que fala é aquilo que é de fato. Então eu agradeço e vamos trabalhar para que o senhor continue lá naquele congresso, defendendo as nossas instituições, a segurança e defendendo o cidadão, porque se tem alguém que trabalha na perspectiva do cidadão e do eleitor, esse nome é o senhor, porque o senhor não tem grupinho, o senhor não tem panelinha, o senhor trata o soldado da mesma forma que trata o coronel. Agora o senhor está falando aí um negócio que eu sempre digo, cadê o cara se elegeu distrital, quer mandar em tudo na polícia, o Fraga, que é federal há 5 mandatos, não faz nada disso. Pelo contrário, ele é cobrado. E está certo ser cobrado. E você está lá atendendo, recebendo, melhorando. Bom, então, está aí o seu tempo aí para fazer as suas alegações finais. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Você é uma pessoa que eu aceito qualquer crítica, porque conhece o meu trabalho. O que às vezes me deixa triste e revoltado é que você vê as pessoas às vezes falar de você sem conhecer o trabalho. Ou então falar por inveja. Ou por inveja, pode ser isso. Mas isso tem que mudar, né? Isso tem que mudar. A gente precisa continuar batalhando, lutando, para que a corporação, Polícia Militar, e Bombeiro, amadureça politicamente. A representatividade é algo assim muito importante. E eu vi uma vez, vou repetir aqui, uma frase de um sargento do bombeiro numa reunião que a gente fez em Planaltina. O sargento disse assim: eu posso não gostar do Fraga, mas a liderança política que ele tem hoje vai ser difícil a gente conseguir com alguém que já está na corporação. Eu também acho. Né? Então, não é que eu seja melhor do que ninguém, é que eu cheguei antes, né? A liderança. Eu cheguei antes. Então isso o policial deveria pensar, né? Ao invés de ficar nas redes sociais só criticando. Às vezes eu não participo dos grupos de polícia porque eu não aguento. Tem coisas tão incoerentes e tão absurdas que eu prefiro não entrar na discussão, sabe? Porque quando você fala assim,
O cara esses dias falou bem assim, que o CAEP vai acabar com uma lei orgânica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falou um monte de potoca. O cara nem leu. Nem leu. Então, queria dizer para essas pessoas o seguinte, quando tem uma lei geral e uma lei específica, o que prevalece é a específica. Não, e a lei geral faculta a entidade, o ente federado, fazer do jeito que ele quer. Então, eles disseram que o CAEP ia acabar, e não tem nada disso, porque o CAEP está no nosso estatuto, é uma lei, né, nossa. Então, fica aí o meu agradecimento e dizer que eu sempre estarei à disposição sua e do seu programa. Muito obrigado, um abraço e vamos que... E vamos que vamos. Vamos que vamos, porque a luta nunca vai acabar. É isso aí.